O imaginário é uma faculdade mental. Assim, nós somos uma estrutura, né? O William Marias que usa essa denominação. Nós, seres humanos, a gente é uma estrutura que a gente dá uma instalação na realidade a partir de alguns vetores, ele fala. Aí vetores é assim, nossa cultura, nossa língua, nossa idade, nosso sexo, nossa vivência. Então, a partir disso, a gente se instala na realidade. E uma das ferramentas para se instalar, as ferramentas que a gente usa para se instalar na realidade são as faculdades mentais. Então, a gente pode chamar de psique, a gente pode chamar de alma, enfim, pode chamar de mente de uma maneira muito reducionista, enfim, mas a gente pode chamar disso. E principalmente, né, as principais a gente pode falar que é inteligência, memória, e vontade e a imaginação. A imaginação, ela é a mais importante dentre elas, porque ela é quase que assim, a que alimenta todas as outras. Então, o que não está no nosso imaginário, ele simplesmente não existe para nós. Então, vamos pensar assim, ó, tipo um país, assim, sei lá, o Zimbábue. Ele só existe para mim se eu sei que ele se está dentro do meu imaginário. Então, se não está no meu imaginário, ele simplesmente não existe para mim. Vejam, não é que ele não existe. Existe o mundo apesar de mim, né? Independente de mim, o sol nasce, o Zimbábue está lá, existe comida árabe lá, que eu nunca vi falar, enfim, as coisas existem. Mas dentro do meu mundo, precisa estar dentro de mim. E como é que as coisas entram, né? Aquele processo de conhecimento. Conhecimento é um processo que envolve a imaginação, né? É ter uma coisa dentro de mim. Então, eu sei que, por exemplo, o meu primeiro contato com isso aqui, até eu ter dentro de mim aquilo. Então, eu saber que isso é uma garrafa, que eu preciso, que ela serve para colocar água e tal. Aí, esse é o processo de conhecimento. O meu primeiro contato até eu ter a coisa dentro de mim, digamos assim. E eu dependo do processo de conhecimento, o que eu mais dependo, além da minha vontade, mas o primeiro que eu preciso é a imaginação. Porque tudo, Ju, tudo é imagem. 100% das coisas é imagem. Ai, não é uma música. Como é que uma música fica dentro da gente? Através de imagem. Por quê? Eu escutei uma música e aí eu lembrei da primeira vez que eu encontrei o meu marido com aquela música. Me veio o sentimento e tal. Como é que isso acontece? Através de uma imagem. Então, tudo é através da imagem. Um sabor que eu sinto, a gente lembra da imagem. Então, 100% das coisas que acontecem, todas que acontecem através da imagem, e todas as possibilidades do ser humano, nossas possibilidades, elas se apresentam através de imagens. Eu só desejo aquilo que tem imagem dentro de mim. Não tem como eu desejar uma profissão, por exemplo, que não está dentro de mim, eu não tenho aquela imagem. Eu desejar ir que a gente não faz ideia. Sim. Eu desejar ir para um país que eu não sei se ele existe, né? Como é que eu vou saber que ele existe? Como é que eu vou planejar uma viagem para um país que eu não sei que ele existe? Então, todos os meus conjuntos de possibilidades, tudo que eu escolho, tudo que eu faço, depende do meu imaginário. E o nosso imaginário, ele além desse conjunto de possibilidades, vamos dizer assim, de relações humanas e tal, ele também, de pessoais, né? Então, eu me conhecer, eu conhecer o mundo, também é uma forma de conhecer a pessoa. Porque a gente tem um jeito, né, Ju? Tem um jeito, um temperamento, uma personalidade, uma cultura, né, valores, princípios, tudo isso. Você tem outro. Como é que eu sei o outro? Né? Eu não gosto de usar esse termo porque ele foi tão banalizado, mas enfim, a empatia. Como é que eu sei sobre o outro? E eu preciso saber sobre o outro para tudo na vida. Não é só eu que sou psiquiatra, né? Eu preciso saber sobre o outro para ser mãe, para casar, para ser advogado, qualquer coisa que eu fizer, eu preciso saber sobre o outro. Eu não consigo, se eu usar só o meu conjunto de possibilidades, eu não tenho como saber nada sobre o outro, né? Porque é muito pequeno o meu conjunto de possibilidades. O meu, Paulo, é extremamente reduzido. E aí, através do meu imaginário, então da literatura, de filmes, de poesias, de livros, enfim, tudo isso vai povoando e aumenta o meu horizonte de consciência, ou seja, o conjunto de possibilidades. Então eu li aquele tanto de livro e a partir daquilo lá eu fiz alguns personagens e aqueles personagens, eles não têm nada a ver comigo, por exemplo, sei lá, Hamlet. Eu não tenho...
ele está muito distante de mim, mas eu tenho pontos em comum com ele. Então, a literatura, ela pega uma parte das coisas que acontecem com a gente, mas acontece tanta coisa com a gente não consegue isolar aquilo ali e pensar naquilo de uma maneira isolada e dar uma ênfase naquilo. A literatura faz isso. A arte, né? Vamos falar arte, Sim. literatura, quadro, filme, qualquer coisa assim. Ele pega uma realidade, um sofrimento, um conflito, uma coisa, e ele exagera, digamos, no bom sentido, aquilo, dá vida para aquilo, para você conseguir pensar só naquilo, que são realidades que acontecem conosco, só que junto com outras, e a gente não consegue pensar isoladamente sobre aquilo. E aí, a partir disso, eu encontro pontos em comum entre eu e o Hamlet, entre o Hamlet e meu marido. Aí você começa a conhecer o outro a partir disso. Porque a nossa possibilidade de conhecer, ela é limitada, né? Eu gosto muito daquela fábula do elefante e os cegos, que chegou um circo na cidade e aí a pessoa falou assim, vamos pegar todos os cegos para eles descreverem o que é um elefante. Aí cada um ficou em uma parte do elefante. Aí um passava a mão na tromba do elefante. Elefante é como se fosse uma corda. Aí o outro passava a mão na pata do elefante. Não, não é não, você tá errado. O elefante é como se fosse uma coluna. Aí o outro passava a mão no corpo do elefante. Não, o elefante é como se fosse uma parede. Enfim, estavam todos certos, né? E juntando todas aquelas informações, a gente ia conseguir descrever um elefante. Ou seja, a gente não tem a capacidade de viver um período que a gente conhece todas as possibilidades, então a gente precisa emprestar outras possibilidades. E nada melhor do que a arte, né? Falando de uma maneira geral, para ainda mais os filmes, né? Que é uma junção de muitas artes ali, assim, né? De várias tecnologias diferentes, seja o texto, na filmagem, a música, une muitas coisas e acaba sendo impactante demais, assim, né? Pro bem, mas pode ser algo negativo se a pessoa não escolhe, vamos dizer, o conteúdo certo, né? Impacta muito na gente.